O primeiro jogador escolhe uma carta para baixar. Ele coloca assim na mesa, imaginando que os passos vão sendo espalhados no formato de uma roda gigante, seguindo a sequência das cenas de 1 a 10. E quando abaixa uma carta, imediatamente retira outra carta do monte. Assim, cada jogador tem sempre em suas mãos 3 cartas. Neste caso, o jogador não tem dúvida, ele vai abaixar a carta tropeço, porque é obrigatório abaixar a carta tropeço, e o jogador abaixa a carta no centro da roda. Ao longo da partida, os jogadores realizam a leitura silenciosa das cartas que vão passando por suas mãos e das cartas que vão sendo abaixadas. Esse é o primeiro contato com as ideias comenianas. A leitura aprofundada e os comentários vão acontecer na segunda etapa desse jogo, mas até chegar lá, eles precisam enfrentar o grande desafio. Este jogador vai abaixar o passo 10. Por quê? Porque a cena 10 já tem 3 passos. Ao abaixar mais um, ele vai formar um quarteto, completando esta cena. E aqui está o grande desafio desse jogo cooperativo de cartas. Nós precisamos trabalhar para que os passos vençam os tropeços. E toda vez que completamos uma cena, eliminamos um tropeço. Então, eu retiro esse tropeço do centro da roda e coloco sobre o quarteto formado. O Coringa tem poderes, e esse é o primeiro poder. O Coringa tem prioridade sobre o tropeço. Mesmo tendo um tropeço em mãos, o jogador pode usar o seu Coringa, se achar conveniente. Neste caso, o jogador escolheu colocar o Coringa na cena 8. E aqui está o segundo poder do Coringa. Quando um jogador abaixa um Coringa, o jogo é paralisado. Mas paralisado por quê? Porque o Coringa tem também o poder de chamar os passos daquela cena onde ele foi abaixado.
Então, os jogadores na sequência verificam se tem aquele passo. Este tem. Esse não tem. Nem esse. Epa, esse tem. E tem também um tropeço. Mas, como esse jogador está atendendo ao chamado do Coringa, a cena tem prioridade sobre o tropeço. E o jogo continua. Mais adiante, olha só. Este jogador tinha retirado do monte um passo 8. Então, na sua vez de jogar, ele abaixa esse passo. E agora entra em cena o terceiro poder do Coringa. Como a cena 8 ficou completa, o jogador pode deslocar o Coringa para outra cena. E ele resolve abaixar na cena 7. E o jogo é paralisado novamente porque o Coringa vai chamar o passo que está faltando. Mas nenhum jogador tem passo dessa cena. E o jogo continua. Enquanto a cena estiver incompleta, o Coringa está sempre chamando o passo daquela cena. A primeira ação do jogador é verificar nas suas cartas se é possível atender ao chamado do Coringa. Uma coisa curiosa, o jogador atende ao chamado, completa a cena 7, desloca o Coringa para a cena 1 e retira do monte exatamente o passo 1. Então, ele vai atender ao chamado novamente e retirar outra carta. Lembrando, o jogador atende ao chamado e depois realiza a sua jogada. E a jogada, neste caso, foi abaixar o tropeço. E pode acontecer uma jogada fenomenal como esta. O jogador abaixa o Coringa no espaço correspondente à cena 6, que está vazia. Atendendo ao chamado, abaixa os 2 passos da cena 6. Como ficou com a mão vazia, ele retira 3 cartas do monte. Observe que neste caso, ele abaixou o Coringa e só depois atendeu ao chamado. Ou seja, ele já realizou a sua jogada. E o jogo termina quando o jogador retira a última carta do monte. Chegou a hora de avaliar. Os passos ganharam ou os tropeços ganharam? Mas ainda tem o Coringa e seus poderes especiais. Se no final do jogo temos uma cena com 3 passos e um Coringa, essa cena é considerada completa. Portanto, nesse caso, eliminamos mais 2 tropeços. Os jogadores vencem quando o número de tropeços for igual ou inferior a 5 e perdem quando esse número for igual ou superior a 6. No caso dessa partida, temos 5 cenas completas e temos 5 tropeços. Isso quer dizer que os passos venceram e a vitória é de todos nós, jogadores. E assim, o jogo termina sem acabar e acaba sem terminar. Por quê? Porque agora começa a segunda etapa desse jogo cooperativo de cartas. A segunda etapa começa com os jogadores abaixando as cartas que restaram em suas mãos, reunindo os tropeços e coringas separadamente e completando todos os passos de cada cena. Todas as ideias contidas nessas cartas vieram dessa peça radiofônica, Muitas Coisas, Poucas Palavras, a oficina do professor Comênio e a arte de ensinar e aprender. Como os jogadores já ouviram a peça, eles sabem contextualizar essas ideias e conseguem perceber as conexões entre elas. E agora chegou o momento dos jogadores lerem atentamente as cartas, comentando, refletindo e trocando experiências sobre essas ideias.
Os comentários, é claro, não devem se limitar às ideias apresentadas na peça. Comênio quer ouvir as reflexões que nascem das experiências concretas dos pais e dos professores, porque foi assim que ele construiu a sua didática. Para essa leitura comentada, os jogadores podem adotar diversas dinâmicas. A conversa, por exemplo, pode se dar de acordo com o resultado. Se os jogadores perderam, iniciam a leitura pelos tropeços. Se venceram, começam pelos passos, na ordem das cenas. Também é possível puxar o fio dessa conversa, alternando a reflexão entre passos e tropeços. Os jogadores podem criar o seguinte desafio. Um jogador escolhe um tropeço, lê em voz alta e abaixa no centro da roda. E os outros jogadores vão buscar os passos que podem enfrentar esse tropeço. E para terminar, os jogadores podem refletir sobre os coringas. Por que as ideias contidas nas cartas coringa têm tanta força? Por que essas ideias conseguem trazer uma contribuição tão especial para a arte de ensinar e aprender? Desejamos que vocês reencontrem a cada jogada as alegrias de uma boa brincadeira e de uma boa conversa. Bate o sino, din-den-dom, din-den-dom. Bate o sino sem parar, bate o sino sem parar, din-den-dom, din-den-dom. Bate o sino, din-den-dom, din-den-dom. Bate o sino sem parar, bate o sino sem parar, bate o sino sem parar, bate o sino sem parar. Bate o sino, din-den-dom, din-den-dom. Bate o sino sem parar, bate o sino sem parar, din-den-dom.